Conte pra gente, você natural lá de Iguatu, né, no Ceará, como foi o seu percurso espiritual, as suas matrizes religiosas, até a sua experiência, né, de conversão à fé cristã? Olha, eu nasci dentro de um paradoxo. Eu pertenço a duas famílias muito tradicionais do Ceará. Uma é a família do meu pai, que é uma família de latifundiários, mas na época era inclusive dona de um engenho. E a minha mãe, ela era uma ribeirinha, filha de uma índia. Ela foi trabalhar com meu pai se apaixonou por ela e casaram, então essas coisas de novela. Então, do lado do meu avô, do meu pai, tinha o catolicismo tradicional, e do lado da minha mãe, a religião dos encantados, que é assim que é chamada a religião dos índios. Então, minha mãe era uma xamã, mas eu nasci agnóstico. Criança, eu já era agnóstico, adolescente, eu já era agnóstico. Isso incomodava muito a família, porque eu achava que a religião era um desperdício de tempo, né? E a espiritualidade era uma forma de anestesia da realidade. Enfim, eu também passei por umas situações muito trágicas, que foi a perda muito rápida do pai e da minha mãe, porque meu pai foi assassinado quando eu tinha 7 anos e meio, e a minha mãe foi assassinada quando eu tinha 12 anos. Então, a tragédia da morte dos meus pais e três irmãs que morreram nesse período fez com que eu fechasse a minha concepção de Deus como alguém que realmente não se importava com o ser humano. Eu tinha a concepção mais ou menos de Deus, né? Eu achava que Deus se divertia com a tragédia humana e nem valeria a pena ele perder tempo comigo, nem eu perder tempo com ele. Essa era a minha concepção religiosa. Então, Você já, nunca frequentei igreja, nunca frequentei nada, nunca me interessei por nada. Não. você era um epicurista, sem saber? Exatamente, exatamente. E como foi o seu encontro, como você foi encontrado, né? Pela fé. Eu com 14 anos, eu fiz uma mochila e fui embora. Peguei uma mochila com 14 anos, o equivalente a $3, e fui embora. Meu avô me deu um mês de férias em Fortaleza, como eu era do sertão, ficar um mês em Fortaleza, o mar e a possibilidade de conhecer o mundo. Eu fui embora. Com 16 anos, eu entrei na Marinha de Guerra, na Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará, modéstia à parte, onde eu tirei primeiro lugar no curso que eu fiz. Fui, inclusive, premiado, condecorado, saí nas primeiras páginas dos jornais. E com 17 anos eu estava embarcado num navio transporte, que eu podia escolher por ter tirado o primeiro lugar. Eu escolhi um navio transporte e viajei entre a América Latina e o Brasil por 2 anos exatos. Estive em 62 portos. Então, menino, com 18 anos, 19 anos, 20 anos, eu estive mergulhado nisso. E foi uma coisa extraordinária, tanto por lado do bem quanto do mal, porque eu conheci a vida como ela é. Eu brinco muito com os jovens, e os jovens às vezes falam assim: eu nunca saí da igreja, não sei como é o mundo. Deus foi muito generoso comigo, porque primeiro eu conheci o mundo, depois eu conheci a igreja, conheci a Deus, né? A minha experiência de Deus foi algo muito marcante, Júlio. Eu sempre fui muito solidário e eu acho que a minha religião era a solidariedade, que na verdade é o que sobrou. Depois, no final de tudo isso, você vai ver que eu não mudei muito, não. Eu continuo meio agnóstico e o que sobrou da religião é a solidariedade e Deus como compaixão. Né? A única novidade que eu tenho hoje, com 60 anos de idade, é a minha relação com Deus, porque Deus é meu caso de amor. Mas o que aconteceu? Havia uma igreja, eu comecei a frequentar a igreja muito mais pelas garotas que eram muito bonitas lá no Rio de Janeiro, e eles tinham comprado um sítio, e eu me ofereci para fazer a instalação elétrica do sítio, porque eu já era técnico em eletrônica. E eu fui fazer. E num daqueles dias que eu estava ali naquele sítio, lá no Véu de Noiva, eu entrei sozinho na mata e eu senti a presença de Deus de uma forma extraordinária. Eu fiquei durante um tempo que eu não sei precisar,
mas Deus estava ali comigo. Ele não falou nada, eu não falei nada, também não precisava dizer nada, porque foi uma coisa extraordinária para mim, que mudou totalmente, reconfigurou a minha mente, o meu pensamento, a minha vida. E depois dessa experiência, para vocês terem uma ideia, eu renunciei à carreira militar, na qual eu tinha tirado o primeiro lugar. Eu era ordenança de um almirante, eu ia para a Inglaterra, ficar 2 anos lá, eu iria receber as primeiras fragatas que o Brasil comprou, e ali eu decidi, depois daquela experiência, eu decidi dedicar minha vida a compreender a Deus e a natureza humana. E aí eu fui contar isso para o pastor da igreja, ele decidiu que eu deveria ir para o seminário, eu fui para o seminário de Campinas, e lá, durante 4 anos, eu acordei às 4 horas da manhã para ler a Bíblia. Eu lia 20 capítulos da Bíblia por dia. Eu fiz isso durante 7 anos e orei durante esses 7 anos, até que eu entendi que Deus tinha atravessado a minha vida de tal forma que não precisava mais ficar orando de madrugada para estar com Ele, né? Ele estaria Uhum. comigo sempre onde eu estivesse. Qual Então, foi essa o ano da sua experiência foi, e foi quando você entrou no fevereiro, seminário? foi fevereiro de 1977. Eu, no dia 27 de março de 77, eu fui batizado, e no dia 28 eu fui para o seminário. Então, primeiro eu fui para o Seminário Unido, no Rio de Janeiro, fiquei 1 ano e depois fui transferido para o Seminário de Campinas. Na verdade, eu brinco e digo que eu nunca fui membro da igreja, porque eu já fui da igreja presbiteriana, você conhece o sistema. Eu já entrei como candidato ao Sagrado Ministério e já fui direto para o seminário, coisa que não seria possível com a burocracia e o fundamentalismo de hoje, né?